Mateus 6,33. Quando o Senhor Jesus estava dando segredos preciosíssimos para o povo, ali no Mateus capítulo 5, capítulo 6, no 5 é quando Jesus fala das bem-aventuranças, né? Que são segredos importantíssimos para o cristão. No capítulo 6, ele fala sobre as inquietações. Será que hoje em dia o ser humano vive inquieto, pessoal? Acho que não, né? Será que vive, pessoal? Ansioso? Eu acho que não, né, gente? Será, pessoal? Olha, nós nunca ouvimos tanto nos últimos tempos falar da palavra crise de ansiedade. Percebe que a gente não ouvia tanto isso? Não é, pessoal? Mas de um tempo para cá isso vem se acentuando. E Jesus sabia que no final dos tempos, que é o período que nós estamos vivendo, que o ser humano ficaria muito ansioso. A pessoa, hoje, por exemplo, é domingo, a pessoa está pensando na quarta-feira. Ela está pensando já no amanhã. Ela está pensando o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir amanhã, cadê os meus clientes amanhã, e por aí vai. Cadê o meu filho, cadê isso, cadê aquilo, isso ou aquilo ainda não aconteceu. E Jesus, dentro desse contexto, no capítulo 6 de Mateus, falava para as pessoas não ficarem inquietas, ansiosas, com respeito ao que eu vou comer, ao que eu vou vestir. Ele até disse, né, que os pássaros têm tudo na hora certa. Ele diz nesse texto que eu e você não somos menos importantes do que os pássaros, que não precisa se preocupar com nada. O próprio Deus cria uma situação para que eles tenham o alimento de cada dia. E dentro desse contexto ele fala esse que é o maior, digamos, a maior regra para a felicidade. Não vou perguntar quem quer ser feliz, porque todo mundo quer. É ou não é verdade? Só que as pessoas usam a regra errada. Todo mundo nasce e corre atrás da felicidade. Poucos encontram. Concorda comigo? Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo vive dia e noite correndo atrás. O que eu posso fazer para ser feliz? Poucos encontram. Um ou outro que você pode ouvir que fale com sinceridade: eu sou feliz. Poucos. Muitos sempre estão buscando alguma coisa. E eu digo que é a regra da felicidade porque eu sei que funciona. Quem segue isso aqui, encontra. Jesus disse, mas, dentro desse contexto, né, que eu falei, buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, ou seja, tudo aquilo que as pessoas correm atrás, em busca de felicidade, de preencher o vazio da alma, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você já parou para pensar o que é o reino de Deus? A pessoa pode pensar assim, mas o que é esse reino? Eu sei que você já conhece essa passagem. Você já leu isso alguma vez aqui na igreja? Mas há quem não saiba o que é o reino de Deus. Onde ele fica? Você sabe me dizer? Aonde? Onde fica? Alguém sabe? No céu? Vou dizer para você onde fica. Aqui em Lucas, capítulo 17, põe na tela, por favor, para não precisar você abrir. Diz assim: e interrogado pelos fariseus, ou seja, os fariseus estavam interrogando Jesus, né? Sobre quando havia de vir o reino de Deus. Respondeu-lhes e disse, repete comigo para você não esquecer mais: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Aí disse mais: nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está onde, gente? Dentro de vós. Puxa vida, isso aqui, pessoal, arrebenta. Se isso aqui acontecer com você, tudo que você precisa vai ser acrescentado. Amém? O reino de Deus está onde, gente? Dentro de vós. Tem o reino dos céus, que é o reino que, em nome de Jesus, nós vamos estar um dia. Mas hoje existe o reino de Deus, que é aqui, nessa terra. Você vê, no mundo hoje em dia já tiveram muitos reinos, muitos poderosos nesse mundo. Reis que de fato eram reis mesmo, que sentavam em tronos, que usavam coroas. E existem os reis que foram proclamados pelo mundo. Por exemplo, quando a gente fala de um rei da música, você lembra de quem? Você não conhece, não? Eu tenho tanto para lhe falar. Quem canta isso? Não chama ele de rei?
Por exemplo, o rei do futebol, quem era, pessoal? Pelé. Cadê o Pelé? Cadê o Pelé? Já foi. Cadê o reinado do Pelé? Isso não é uma crítica ao Pelé, não tenho nada contra ele, tá? Mas só para você entender que o reino do Pelé passou. Ou não passou, pessoal? Hoje ele é só lembrança. Rei do pop. Quem era o rei do pop? Hã? Michael Jackson. É ou não é? Nada contra o Michael Jackson também. A senhora gostava, senhora? Pois é. Mas cadê o Michael Jackson? Cadê o reinado do pop do Michael Jackson? Passou, não passou? Hoje só são lembranças. Vive aparecendo alguém querendo imitar ele, é ou não é? Igual ele nunca vai ter. Porque o reinado passou. O reino de Deus não passa. O reino de Deus, ele pode estar dentro de você quando você segue esse segredinho aqui. Põe de novo o texto de Mateus 6,33. Ele diz assim, mas... Fala forte essa próxima palavra. Tá bom, só isso. Buscai. Para você ter o reino de Deus dentro de você, o que você tem que fazer, pessoal? Buscar. Você tem que querer Ele mais do que qualquer outra coisa. Ah, o reino de Deus é estar dentro da igreja? Quem dera. Quem dera só estar aqui dentro da igreja, seria estar dentro do reino de Deus. Não. Primeiro você tem que buscar. E segundo, para que isso aconteça, você precisa permitir que Ele governe a sua vida. Amém, pessoal? Porque no reinado era assim. Está ali, aquele ali é o rei fulano de tal. Quem estava dentro daquele reinado tinha que permitir que a sua própria vida fosse governada por aquele rei. Era o rei que dizia, faz isso, faz aquilo. Era o rei que dizia, olha, a direção é essa e todo mundo tinha que seguir as regras daquele reinado. Isso é o reino de Deus. É quando você diz, a partir de hoje, quem manda na minha vida não sou mais eu, é quem? Você vê que isso já é uma tarefa difícil para o ser humano, porque o ser humano, você vê que muitos adolescentes, né, querem crescer para chegar aos 18 anos, por exemplo, embora hoje com 11 anos está mandando na própria vida, não é, pessoal? Nem precisa chegar aos 18, né? Mas quantas vezes a gente já ouviu falar, não, eu vou chegar à idade maior que eu quero ser dono do quê? Do meu nariz. O ser humano quer ser dono do nariz. Isso não funciona com Deus. Com Deus, eu não mando no meu nariz, é Ele que manda. Amém? Se eu quero que o reino de Deus esteja em mim, eu não mando no meu nariz, é Ele que governa a minha vida. Eu estou pronto para servir a Ele, eu tenho que estar pronto para obedecer às regras do reino de Deus. E qual é a regra principal do reino de Deus? Eu preciso viver uma vida afastada do pecado, porque todos nós nascemos pecadores. Agora, ter nascido no pecado é uma coisa, viver no pecado é outra coisa. Paulo disse aqui em Efésios 2:3, disse assim, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne. Olhe para mim, então isso aqui era normal até você conhecer a Deus. Antes de eu conhecer a Deus, como que era a minha vida? Eu vivia em função dos desejos da minha carne. Como que era a vida ou é a vida de alguém que não conhece a Deus? Ela vive seguindo os instintos da carne. Por exemplo, está aqui, o sujeito que não conhece a Deus, que não tem o reino de Deus dentro de si, que não é governado por ele, é governado pelo próprio nariz. Como é que a coisa funciona? Ele está aqui, o homem, né? Casado, que é a esposa, né? A esposa, fulano, vou viajar, vai. Ele sai com outra. Em alguns casos, é ou não é verdade? E a consciência pesa? Nem pesa. Porque é normal aí fora, traição, vícios, adultério, pornografia, e por aí vai. Há quem viva no pecado, porque é natural, o pecado hoje em dia reina na humanidade. Então, aqui Paulo disse, né? Entre os quais nós também andávamos nos desejos da nossa carne. Andávamos, ou seja, passado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Já viu aquilo que a pessoa diz? Eu faço o que vem na telha. Não é assim que as pessoas dizem? Vê alguma coisa na cabeça, pronto, eu vou fazer. Veio na minha cabeça, segue os pensamentos, né? E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Ou seja, a nossa essência, todo mundo aqui nasceu do pecado. O pecado do homem na criação nos tornou pecadores desde que nascemos.
Agora, se eu quero sair do reino do pecado, então eu decido entrar no reino de Deus. Como? Me afastando do pecado. Entrando de fato e de verdade nesse reino e decidido de uma vez por todas a não sair mais. Por exemplo, vem aqui os pastores, por favor, dá um pulinho aqui os pastores. Faz uma roda aqui, pastores. Faz uma roda aqui. É eu que decido. O reino de... Faz um círculo aí, vamos lá, cirandinha, vamos lá. Dá as mãos aí. É mais ou menos assim que a coisa funciona. Digamos que essa roda aqui, ó, fecha a roda aí. É o reino de Deus. Eu decido entrar aqui no reino de Deus. Pronto, com licença, está aqui, ó. Eu entrei aqui dentro dessa bolha. Aqui, para muitos que não conhecem o reino de Deus, é como se isso aqui fosse uma prisão. Ah, eu queria tanto ir ali para fora. Aqui dentro tem tudo. Amém, gente? Ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Cadê vem um outro pastor para me tentar aqui, é o tentador. Tem algum outro pastor aí? Vem cá, os dois, pastor Fernando, pastor, tá aqui, ó. Olha o tamanho dessa tentação aqui, ó. É grande aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui a corrupção tá aqui fora. A corrupção tá... Me chama aí, rapaz. Me chama aí, ó. Hã? Me chama aí, ó. Vem. Tem dinheiro aí fora. Tem dinheiro aqui, tem dinheiro. Não, aqui dentro tem. Amém? Aqui, ó. A mulher, a traição. Chama aí. Tem mulher aqui, ó. Vem aqui para fora. Felicidade. Vem que você... Não, tem aqui dentro. Tem aqui dentro. Nada para vocês. Não tem conversa, não. Uma banana para vocês. Vamos lá. Tenta aí, pastor Fernando. Tenta aí. Qual é a tentação? Diga lá. Vício é bom para poder fazer a cabeça esparecer. Esquecer os problemas? Esquecer os problemas. Estou fora. Aqui dentro a cabeça está esparecida. Amém, pessoal? Aqui dentro está tudo. Aqui a cabeça não está quente, não. Tem problema, mas estou guardado aqui dentro do reino de Deus. Amém, gente? Tudo que eu preciso tem aqui. Agora, o mundo vai tentar. Mulher, vício, dinheiro, corrupção. Eu escolho buscar o reino de Deus. Amém? Então, quando eu decido ficar aqui, eu estou no reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas, e aí eu tenho acesso ao lugar que só os salvos têm. Amém, pessoal? Mas é uma escolha. Se eu quiser sair aqui do reino de Deus, alguém vai me impedir? Não. Porque Deus não oprime, Deus não obriga. Deus nos dá o livre-arbítrio. Se eu quiser sair daqui, é como se os anjos abrissem o caminho. Abre aí os anjos, abre aí. Pronto, eu saio do reino de Deus. Para querer, obrigado pastores, todos vocês, para querer o brilho, para querer as coisas desse mundo. Daqui a pouco a pessoa está toda arrependida. Ah, eu não sabia que era assim. Ah, porque aqui fora é tudo momentâneo. Fora do reino de Deus, como eu dei alguns exemplos dos reinos desse mundo, passa. Quantos não eram ricos no reino do mundo e hoje são pobres? Quantas celebridades não eram aí os tops no reino do mundo pela sua beleza? Porque eram jovens, tinham dinheiro para fazer os melhores tratamentos estéticos, tomaram as melhores vitaminas, os melhores produtos, trabalhavam com o corpo fica em pé para sempre, gente? Não, se tem uma coisa que vai cair, tudo é o nosso corpo um dia. O que está em pé hoje, o que vai acontecer? Vai cair, ou não vai, gente? Está tudo esticado hoje em dia, o que vai acontecer amanhã? Vai enrugar. Vai enrugar. Ainda que você queira esticar com botox, estica, põe uma durex assim, uma fita, vai enrugar. Porque é o reino do mundo. Tem gente que foi rica e hoje está na miséria. As coisas passam, a fama passa. Passa ou não passa, gente? O reino de Deus não passa. Então, o que a gente quer dizer com esse assunto? Que você tem que esquecer a vida aí fora? Não, você tem que colocar em primeiro lugar o reino de Deus. É cuidar da sua salvação, é cuidar das coisas espirituais. Aqui em João, capítulo 8, versículo 23, Jesus falando para os fariseus, né? Ele disse assim, e dizia-lhes, vós sois de onde? De baixo, e eu sou de cima. Vós sois desse mundo e eu não sou desse mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Olhe para mim, Jesus estava falando do reino de Deus, eles não entenderam nada. E depois que Jesus explicou tudo, eles perguntaram como se Jesus não tivesse falado nada. É o que acontece às vezes dentro da igreja, quando a gente fala dos assuntos espirituais. A pessoa não entende porque ela não é de cima. Ela é de onde? De baixo. Não queira ser aqui de baixo.
Não queira viver como a maioria vive aí, são pessoas extremamente terrenas. Você tem que ser uma pessoa espiritual. Ser espiritual não é ser espírito, não, mas é você viver conectado com Deus. É você ter o olhar espiritual como a gente tem. A pessoa que tem um olhar espiritual, ela não vê o ser humano, ela vê a alma. Ela consegue ver a tristeza no rosto das outras pessoas que não têm o reino de Deus. Ela consegue enxergar por trás da matéria, por trás do corpo. Ela consegue enxergar quando o problema é físico e quando o problema é espiritual. Só quem é de cima, não estamos literalmente em cima, mas se estamos no reino de Deus, nós não somos mais desse mundo. Amém, gente? A gente vive nele porque tem que viver. Vive nele porque tem que viver, mas nada nos empolga nesse mundo. A gente sabe, o mundo vai melhorar ou vai piorar, pessoal? Vai piorar. Vai piorar, então a pessoa não se empolga com nada desse mundo. Ela vive dizendo, eu estou aqui, vou trabalhar, vou vencer, vou prosperar, quero o melhor para os meus filhos e tal. Não tem problema, mas ela não cria raízes aqui, porque nós não vamos ficar aqui para sempre. Na hora que o nosso corpo descolar da alma, aí nós vamos para a nossa verdadeira morada. Amém, pessoal? Por isso que a gente costuma dizer, né? Quando a gente perde alguém da fé, a gente fica triste naturalmente, choramos, porque ninguém é de ferro. Só que é uma tristeza misturada com alegria. Você tem que ver quando a gente vai em velório de pessoas da fé, que a gente pelo convívio tem praticamente certeza que aquela pessoa foi salva. É diferente. Quem já foi em velório de gente que não tem nada de Deus? Quem já foi, pessoal? Como é que é? Diga lá, como é que é, pessoal? É uma choradeira. É um desespero, parece que acabou o mundo, é ou não é, gente? Há até quem diga assim, eu quero ir junto. Teve um que caiu dentro do caixão, caiu lá no buraco, me tira daqui. Queria ir junto, quando caiu dentro, queria sair. Mas há quem diga, não, acabou. Então, no nosso caso, quando a gente vai em velório de gente da fé, a gente fica triste pela perda da pessoa, mas é uma mistura com alegria, porque a gente sabe que aquela pessoa foi promovida. Amém? Foi para o lugar que a gente quer ir. Eu quero ir para o céu, pessoal. E você, gente? Então, se eu for, digamos que eu morro amanhã. Você chega aqui segunda-feira, cadê o pastor Menezes? Ih, morreu. Então, digamos, fica triste não, eu estou no céu. Amém, pessoal? Essa alegria eu quero que você tenha. Quem tem o reino de Deus dentro de si, vive assim. Como dizia Paulo, viver é Cristo, ou seja, se eu viver, eu vou servir a Cristo. Se morrer, é o quê? É lucro. É lucro, porque eu já vou de uma vez para o lugar que eu quero ir. E para finalizar, coloque aí, por favor, o texto de... Põe João 11, 26, quando Jesus disse, né? João 11, 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu nisso? E aí? É uma pergunta que eu faço para você. Você crê, pessoal? Se você receber o Espírito Santo e tiver o reino de Deus dentro de você, sabia que você vira imortal? Você não vai morrer. Você não vai ver a morte. O que vai morrer vai ser só o seu corpo, a sua alma vai estar no céu. Amém? Agora, quem não crê vai ser condenado. Aí vai ver a morte. Quando a alma descola do corpo de quem não tem o reino de Deus, a Bíblia fala sobre a segunda morte. Onde é a segunda morte? Onde é, gente? No inferno e posteriormente no lago de fogo. Então, eu quero que vocês vivam eternamente. Mas para isso, o reino de Deus tem que estar dentro de você. Ele não vai entrar de forma automática. Ou vai, gente? Mateus 6,33, põe de novo aí. O segredo, ele diz, mas, põe na tela, por favor, mesmo texto, primeiro texto que a gente usou hoje aí. Mas o quê? Buscai. Tá bom? Só isso, buscar. Não é automático. Eu tenho que buscar, mais do que qualquer outra coisa.